Zacarias capítulo 12. O fim dos inimigos de Jerusalém. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente. Entre gravetos, eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. O povo de Jerusalém se arrepende. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles orarão para a minha pessoa, aqueles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-rimon, no vale de Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Zacarias capítulo 13. A eliminação dos falsos profetas. Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe repreenderão dizendo: não viverás, porquanto falas mentiras, em o nome de Yahvé. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o esfaquearão, assim que profetizar fraudulentamente. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente sentirá buche, empalidecido e confuso por causa da sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de pele de animais para fingir que é profeta. Ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho na terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar: que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos, o pastor ferido e suas ovelhas. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador. Declare Yahvé dos exércitos:
Feri o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: Eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. Zacarias capítulo 14. A vinda do reino do Senhor. Atentai todos vós. Eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Por conta juntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh, santos. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto, mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno, o reino universal de Yahvé. Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Hananeel até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Yahvé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia, grande desespero e confusão causados pelo próprio Yahvé tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará contra Jerusalém. Serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E é a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas, vai atacar também todos os animais dos inimigos em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. E Yahvé será adorado em Jerusalém. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucá, dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem,
A chuva também não virá sobre eles e suas propriedades, mas a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos, cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, estará escrito em todas as sinetas penduradas nos cavalos, consagrado a Yahvé. E os caldeirões e panelas no templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. E todas as panelas nas cidades de Jerusalém e Judá serão dedicadas a Yahvé Todo-Poderoso, e, portanto, todos que vierem sacrificar tomarão destas panelas separadas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá cananeus, traficantes, na casa de Yahvé, o Senhor dos Exércitos.